Muito bom dia, queridos irmãos, graça e paz, uma alegria estarmos na casa do Senhor mais uma vez, com o objetivo de prestarmos culto a Ele. O Senhor é digno e nós nos reunimos para Ele e por Ele. Vamos, irmãos, ficar de pé, vamos cantar o hino 235 do Inário para o Culto Cristão, e eu quero convidar você, querido irmão, que nos acompanha pela internet, membro ou não desta igreja, convidar você a cantar. A letra vai aparecer aqui e você tem a oportunidade de cantar aí na sua casa. Cante alto, cante para que as pessoas da sua casa ouçam, participem e sejam motivadas a prestarem culto ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Este hino é belíssimo, ele te convida a entoar, exaltar o nome do nosso Deus. Vinde, cristãos, cantai. Vamos cantar. Vinde, cristãos, cantai. Aleluia, amém. A Cristo Rei louvai. Aleluia, amém. De todo coração, com fé e gratidão, cantai com devoção. Aleluia, amém. Alegres com fervor, aleluia, amém. Rendei a Deus louvor, aleluia, amém. Ele nos guiará, sempre nos guardará, nunca nos faltará. Aleluia, amém. Vozes bem alto erguei, aleluia, amém. Com toda a sua grei, aleluia, amém. Adorai a Deus, sempre vós filhos seus, na terra, lá nos céus, aleluia, amém. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Louvamos o teu nome por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem sido, e não nos cansamos de bendizer o teu nome. Deus majestoso, Deus todo-poderoso, Deus que olha para nós e cuida de nós, apesar de sermos quem somos. Nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor preparou para nós. Nós queremos te agradecer pelos nossos irmãos que estão aqui nesta manhã. Nós queremos te agradecer por aqueles que estão acompanhando pela internet. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem zelado por nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelas vitórias que recebemos esta semana, resultadas, Senhor, de lutas, de dificuldades, mas vencemos e estamos aqui. Continua, Senhor, conosco. Fala aos nossos corações nesta manhã, possamos sair daqui cheios da Tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem sentar. Nós estamos realizando atividades durante toda a semana. Toda a semana nós temos cultos. Todos os dias da semana nós temos cultos. Quando a igreja parou de realizar a sua reunião presencial, nós
criamos cultos todos os dias para que a igreja sentisse menos, essa era a ideia, sentisse menos a ausência. Então, temos culto na segunda-feira, que é o culto do testemunho, quando a gente compartilha com os nossos irmãos aquilo que aconteceu conosco durante a semana, as bênçãos que o Senhor nos deu. Na terça-feira nós temos o culto, isso pelo grupo do WhatsApp da igreja. Também o da terça-feira pelo WhatsApp, que é a Noite dos Talentos. Nós temos a oportunidade de ler os salmos que as pessoas têm preparado. E eu quero dar uma notícia aqui, de primeira mão. Nós estamos trabalhando na publicação desses salmos para o aniversário da igreja. Vai ser, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade assim muito especial. Eu gosto de uma música, me foge o nome, eu acho que é Em Adoração, que fala: como o rei Davi, quero te adorar. É esta a ideia. Adoração por meio dos salmos. Isso tem acontecido nos cultos pelo WhatsApp na terça-feira. E depois tem o quiz que está terminando, né, Mari? Termina agora, essa semana? Ok. Tem uma turma aí que está disputando ali, pau a pau, né? Está ali, está empatado, ok. Tem sido uma experiência tão gostosa, esse encontro, que é de conhecimento da palavra, mas é também um encontro engraçado, muito bom, festivo mesmo. Na quarta-feira nós estamos juntos aqui com o culto de estudo bíblico e oração. Estamos estudando os profetas menores, especificamente o profeta Obadias. Na quinta-feira nós temos as células reunidas, as células estão se reunindo online. Nós não podemos ainda ter o nosso culto presencial, as células estão online. Na sexta-feira nós temos o encontro da família. No sábado a juventude se reúne para estudo bíblico. E no domingo, tanto de manhã quanto à noite, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Estamos organizando outras programações, outras atividades e sempre com o objetivo de promover o nome do Senhor e nos mantermos, irmãos, preservados, mantendo a separação necessária, álcool em gel à porta, termômetro, e nos mantendo distantes uns dos outros. É uma coisa que, para nós, era uma coisa tão comum, estar perto, estar junto, mas é uma forma de autopreservação e de preservação dos nossos irmãos. Então, vamos fazer desta forma, que é a forma da gente estar junto de uma forma diferente, né? De um modo diferente. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos visitantes queridos. Irmã Lilian, muito prazer, muito bom ter você conosco, nossos irmãos, querido casal, que o Senhor possa abençoar suas vidas. Nossos visitantes são muito bem-vindos, nós ficamos felizes e nós esperamos muito ser bênção na vida de vocês, não só hoje, mas hoje também. Se resolverem caminhar conosco, nosso desejo se torna compromisso. Nós precisamos ser bênção na vida de vocês. Quero manifestar a minha gratidão à missionária Rosimeire. Daqui a um pouco ela estará falando e compartilhando sobre a obra missionária. A Junta de Missões, irmãos, se vira do avesso.
para mandar missionários nesse momento de campanha. Há uma mobilização mesmo, e a gente se sente agradecido aos nossos irmãos por esta iniciativa. Eles mandam missionários, se não tiver mais domingo, mandam na quarta, mandam outro dia, se a gente precisar. A junta tem sido parceira desta igreja, e nós precisamos honrar os nossos irmãos missionários. Precisamos participar daqueles que estão largando tudo e indo para a linha de frente para pregar o Evangelho. São irmãos que poderiam estar, pela dedicação, pelo conhecimento, envolvidos em órgãos da própria denominação, em liderança, ganhando bem, ou em organizações fora. Eles abrem mão de tudo para viver pelo Senhor e para o Senhor. Que Deus os abençoe, na pessoa da minha irmã missionária. Deus abençoe cada missionário da nossa junta. Nós vamos começar, vamos continuar o culto, vamos cantar ao Senhor. Quero chamar meus irmãos do Ministério de Adoração e Louvor. E eu quero desafiar você a cantar para o Senhor. Vamos louvar nosso Deus juntos. Som. Bom dia, queridos. Que a graça redentora do nosso Senhor Jesus, que a graça que nos sustenta, continue nos mantendo de pé. E é de pé que nós vamos cantar, é de pé que nós vamos louvar, é de pé que nós vamos adorar e dizer para o nosso Deus que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E essa canção, ela fala da importância de nós pregarmos o Evangelho, da importância de sermos anunciadores das boas novas. Então, que você e eu, nós possamos cantar com o nosso coração, entendendo que nós somos cooperadores da missão do nosso Deus. Nós somos privilegiados por podermos fazer isso. Ele nos ama dessa forma e nos permite fazer parte da missão que é dele. Mas por amor e graça e misericórdia, Ele tem concedido a nós este privilégio. Cantemos ao Senhor. E hoje, o pastor falou de algumas pessoas que estão nos visitando. A Eunice, depois de 6 meses, está de volta. E a gente louva a Deus por sua vida, viu? Seja muito bem-vinda. A Eunice faz parte desta igreja, parte deste ministério. Estava com certeza fazendo muita falta. Pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita
chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, o Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, o Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Amém. Louvado, Senhor, seja o teu nome, Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por podermos ser, ó Deus, participantes, ó Pai, desta obra. Muito obrigada, Senhor, por usar as nossas mãos, os nossos pés, a nossa voz. Senhor amado, que todo o nosso ser, ó Deus, tudo aquilo que temos e o que somos, ó Deus, seja, Senhor, para o Senhor usar como o Senhor quiser. Seja para o Senhor, ó Deus, nos levar nos lugares que o Senhor quiser. Ó Deus, usa-nos, ó Pai, neste tempo. Senhor, que nós possamos, acima de tudo, Deus, viver, Senhor, o Evangelho da verdade, o Evangelho de verdade. E não sejamos, ó Deus, apenas proclamadores da palavra, de palavras, ó Deus, mas que possamos viver, Senhor, a Tua palavra. Muito obrigada, meu Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada por podermos adorar ao Senhor. Continue conosco neste lugar, ó Deus, recebendo o nosso louvor, Senhor, e a nossa adoração. Nós oramos, ó Deus, gratos, Senhor, com os nossos corações rendidos no Teu altar, certo de que Tu estás aqui neste lugar, ó Deus, e que Tu estás, ó Deus, na casa dos Teus filhos, Senhor, nesta hora também cultuando a Ti. Mais uma vez recebe, Deus, a nossa adoração, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as Maravilhas e teu amor.
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém. Esse momento, queridos, é momento de oração, momento em que nós voltamos nossos corações para o Senhor e colocamos diante dele as nossas necessidades, mas também as necessidades dos nossos irmãos. Igreja é olhar para fora, igreja é olhar para o outro. A igreja trabalha, ela é Deus na terra, é Jesus na terra. Nós somos cristãos. A igreja que chora pelo outro, a igreja que se incomoda pela dor do outro. Isto é a igreja de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, como falei. Nós temos irmãos que estão doentes. Alguns estão bastante doentes. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos nos lembrar daquelas pessoas que estão lá fora, os nossos amigos, os nossos vizinhos, sem esperança, aqueles para os quais está tudo ruim sempre. Vamos fazer a nossa parte. Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir ao irmão Deildo para nos dirigir a Deus nesta palavra de oração, como nosso porta-voz diante do Senhor. E nós, igreja, o acompanhamos dizendo amém, que nós concordamos com a visão, com aquilo que estará sendo dito. Aqui estamos, Senhor, nesse instante, como povo teu. Estamos aqui, Senhor, diante de ti, diante da tua grandeza, da tua plenitude em nós. Que tu possa, Deus, estar falando aos nossos corações e que nós possamos estar diante de ti, nos rendendo, nos colocando de joelho diante da tua grandeza. Ó Deus, aqui estamos te pedindo que tu esteja com cada um nesse instante, que está em sua casa, Deus, o que está também no leito de dor, no hospital, aqueles que estão clamando, Deus, pela cura,
Tu possa estar nesse momento providenciando, Deus, trazendo a tua unção. Tu possa estar, ó Deus, provendo. Sabemos do teu cuidado para cada um deles e por cada um de nós. Te pedimos nesse instante, ó Deus, não que mereçamos, mas porque aqui reconhecemos que todas as coisas vêm de Ti. E todas as coisas o Senhor pode, nós não podemos. Ó Deus, vemos te pedir que Tu possa, nesse momento, estar ouvindo as petições de cada coração presente aqui neste culto, nesta manhã. Cada irmão, cada irmã, cada amigo, aqueles que estão nos ouvindo, as nossas famílias, ó Deus, nesse instante. E queremos te agradecer por tudo que Tu tens feito. A cada dia, acordamos, levantamos, saímos, temos tido, ó Deus, o sustento do Senhor. E aqueles que ainda não têm, que também Tu possa estar providenciando, ó Deus, permitindo que possa alcançar esta bênção Tua. Obrigado, ó Pai, por esta manhã aqui diante de Ti. E pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas falhas. Te pedindo perdão, ó Deus, por aquilo que deixamos de fazer para a Tua causa, para a Tua obra. E viemos, ó Deus, a nos colocar diante de Ti, pedindo, ó Deus, a Tua obra em nós. Ó Deus, que o mundo ouça da Tua palavra. Ó Deus, que o mundo ouça, ó Deus, que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Teu nome. Obrigado por esta manhã. Esteja cuidando de nós. Te pedimos, sem nenhum merecimento, mas em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem sentar. Eu gostaria de falar, irmãos, antes da questão de tratarmos do momento de culto, que é a entrega dos dízimos e das ofertas. Eu queria falar duas coisas. Uma delas, irmãos, nós criamos no grupo do WhatsApp um momento, não é um momento, uma oportunidade de nós orarmos uns pelos outros. Eu criei a proposta de abraçar os nossos irmãos com as nossas orações. Você não sabe por quem orar, se lembra do irmão e ore por ele. Existem pessoas que experimentaram milagres de Deus, porque em algum momento alguém estava orando por ele. Não deixe de orar pelo seu irmão. Às vezes a gente vê o irmão está aqui, ele está bem, ele está sorrindo, mas o coração dele está arrebentado. Ele não está bem. E ele precisa de cuidado, ele precisa de acompanhamento, ele precisa do abraço da igreja, ainda que seja em oração. Nós podemos abençoar os nossos irmãos assim. Eu não tenho, irmãos, problema de sono. Eu normalmente, eu deito e é mais ou menos como se eu desligasse da tomada. Então, desligo da tomada, durmo e de manhã, quando o relógio desperta, eu ligo na tomada de novo e volto. Mas, algumas vezes, por algumas razões, eu fico sem sono à noite. E aí eu começo a orar por cada membro da igreja. Cada um. Eu vou lembrando e vou orando. E muitas vezes, eu durmo no meio da oração. Se eu ficasse de joelho, eu ia ficar com o joelho doído. Se eu ficasse de joelhos, eu ficaria com o joelho doído, porque eu durmo no meio da oração. Mas eu não posso deixar de orar pelos meus irmãos. Nós precisamos fazer isso como um procedimento normal. A igreja precisa ser uma igreja que ora. E igreja que ora não é a igreja que promove vigília
apenas. Igreja somos nós individualmente, por isso precisamos orar. A outra coisa que eu queria falar, eu queria reforçar uma palavra da irmã Rose, falando da irmã Eunice. Que bom que você está com a gente, que bom. A gente vai caminhando para um novo normal, mas os irmãos vão vindo, vão podendo, vão chegando. Hoje a gente tem a irmã Lídia com a gente, que bom, que alegria revê-la conosco. Mas Sueli já tem estado, e outros irmãos também, mas é muito bom podermos ver os nossos irmãos. Irmã Deusi tem estado, soldado sempre em prontidão, sempre com a gente, e nós louvamos a Deus por esses que têm vindo e por aqueles que certamente ainda virão. Nós não podemos nos acostumar com o ruim. Nós precisamos tomar as cautelas, as precauções, e isso faz parte, nós precisamos fazer, e em todo lugar que vamos, temos que fazer isso. Mas a igreja é a igreja, e a igreja não pode deixar de fazer diferença nesse tempo, ainda que alguns dos nossos governantes estejam trabalhando deliberadamente para, de alguma forma, criar obstáculos para a igreja. Nós vivemos, irmãos, momentos muito delicados, muito delicados. Essa semana eu estava lendo uma reportagem. Isso pode ser facilmente encontrado no portal, no site de Portas Abertas. Cristãos que estão doando os seus órgãos compulsoriamente na China. Ninguém pergunta para eles se eles querem doar os órgãos. Eles são presos por serem cristãos, e por serem cristãos estão sendo mortos para doarem órgãos para chineses que precisam. Isso é aviltante. E o que me incomoda mais é que nós temos lideranças ditas cristãs e que estão muitas vezes ali geograficamente pertinho da China, como é o caso da liderança da Igreja Católica, e não fazem coisa nenhuma, não fazem coisa nenhuma. O povo cristão é hoje a minoria que mais morre no mundo, que mais é assassinada no mundo. E muitas pessoas se levantaram contra o presidente Jair Bolsonaro, essa semana, falando na ONU, quando ele levanta essa questão. E algumas pessoas que não sabem desta realidade se opuseram à palavra do Messias. E o que a Bíblia diz é que as pedras clamam no silêncio daqueles que deveriam falar. Então, um presidente que é cristão, ou se diz cristão, não é evangélico, ele algumas vezes já disse isso, ele se levanta para falar a respeito da cristofobia, que tem gerado perseguição em todo lugar. Nós, cristãos, precisamos, tendo consciência disso, orar uns pelos outros, e orar a fim de que sejamos bênção. Nós estamos no mundo, precisamos ser bênção enquanto estivermos aqui. Nós vamos passar, irmãos, para o momento dos dízimos e das ofertas, momento que a gente tem de cultuar ao Senhor através da nossa contribuição, do nosso envolvimento financeiro. Acho que foi semana passada ou domingo passado, eu falei a respeito de Steve Jobs. Se ele me chamasse para ser sócio dele, Steve Jobs já morreu, já faleceu, mas quando vivo, me chamasse para ser sócio dele: Márcio, você vai precisar dar 10%
mas vai ser meu sócio. Podem ter certeza de que eu fecharia contrato com Steve Jobs. Eu seria capaz de dar 20%. Eu seria capaz de me envolver, porque eu sou sócio. Eu sou sócio da empresa. Eu sou sócio do negócio. Como eu não vou me envolver? Senhor Jesus, Ele pede a nossa fidelidade no maior negócio deste mundo, o negócio de transformação da vida de homens, de tirar pessoas da sarjeta. Faça parte deste grupo de investidores. Enquanto estivermos ouvindo uma música que fala da fidelidade de Deus, você que está aqui, se trouxe o seu dízimo e a sua oferta, poderá vir ao altar e entregar o seu dízimo e a sua oferta. Você que está nos acompanhando pela internet, não deixe passar a oportunidade de ser fiel. Entregue ao Senhor, deposite na conta da igreja e invista. Depositar na conta da igreja não é para lavar as mãos depois. Faça parte desse projeto de ganhar pessoas para Jesus, de abençoar pessoas. Vamos então ouvir a música Tu És Fiel, e se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, poderá trazer ao altar. Vamos orar. Recebe, Senhor, o nosso culto por meio das nossas ofertas e dízimos. Dá sabedoria, Senhor, dá entendimento, discernimento àquelas pessoas que estão responsáveis pela aplicação desses recursos. Que sejam aplicados, sobretudo em vidas, seguindo a Tua orientação, a Tua direção. Derrama, Senhor, bênçãos sobre aqueles que entenderam a responsabilidade, ainda que não tenham participado nesse momento. Que possamos, ó Deus, caminhar juntos com o Senhor, na condição de cooperadores. Oramos assim, agradecidos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a irmã Rosimeire, nossa querida missionária, que estará compartilhando aquilo que o Senhor colocou no coração dela nesta manhã. Irmã Rosimeire estava conversando comigo, disse que o esposo dela
foi para uma outra igreja, ministério é ministério, trabalho é trabalho. Ele foi para um outro lugar, uma outra igreja, e a irmã Rosimeire veio para cá e estará compartilhando aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Nós vamos orar. A irmã Rose foi ver um microfone para a irmã e logo depois a irmã estará com a palavra. Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a tua serva no teu altar, te rogando por ela, te pedindo, Senhor, por ela. Ó Deus, que a tua serva seja instrumento para falar aos nossos corações. Que teu Espírito esteja usando os lábios da tua serva. Mas, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja também trabalhando em nossos corações, a fim de que absorvamos aquilo que estaremos recebendo do céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Já percebi logo de cara que essa igreja é uma igreja missionária. Assim que adentrei aqui, eu já percebi, uau, estou em casa. Estou em casa, estou no âmbito de missões, né, missões nacionais. E isso eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus. Sabe por quê? Fica mais fácil falar daquilo que Deus tem feito no nosso Brasil. Eu sou a missionária Rosimeire Rosa, esposa do pastor Marcelo Rosa, e nós estamos no campo missionário há 12 anos, plantando igreja e revitalizando igrejas também. Vamos ver se eu sei mexer. É assim para baixo. Assim. E aí é só apertar, ele vai. Ele é bom, né? Ele é rapidinho esse negócio. Queridos, essa é minha família. A Stephanie está de preto, Letícia está de vermelho, o pastor Marcelo, assim como o pastor falou, está aqui no Rio de Janeiro também, fazendo promoção missionária. Nós fomos para o campo missionário, então, em 2008. Então, chegando lá e colocando nossas vidas no altar do Senhor, a gente percebe que Deus ele faz muito mais do que pedimos e muito mais do que imaginamos. Porque, olha, nesse texto onde fala em Atos 9, do versículo 10 ao 12, ele fica muito claro no meu coração, assim como tantos outros textos, né, sobre obediência, assim como Isaías também. Eu gostaria de citar esse texto. Eu sei que você já o conhece, eu sei que você já entende bem ele, mas eu gostaria de citar ele como diz aqui, vamos acompanhar. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, amo essa frase, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E aí todo mundo sabe o que aconteceu. Mas eu gostaria de falar para vocês sobre exatamente a obediência de Ananias. Ananias sabia quem era Paulo. Ele sabia quem era Saulo. Ele sabia que Saulo tinha ido para aquele lugar para detonar, acabar com os cristãos. Ele sabia, tanto é que se você olhar no texto, ele fala, mas Senhor, esse homem veio pedir autorização. Enfim, eu só gostaria de citar aqui a questão da obediência, onde ele falou, eis-me aqui, Senhor. E quando nós falamos isso ao Senhor, vocês prestaram atenção que nós fomos para Cajubi em 4 pessoas somente? E o Senhor hoje nos deu 7, hoje nós somos 7 em nossa família, para a glória de Deus. Letícia e Stephanie, hoje elas estão com 24 anos de idade. Letícia, a que está
com vestido mesclado, ela se casou e me deu uma neta. Então a Valentina está com 9 meses hoje, é a nossa princesinha. Então vocês que são avós sabem do que eu estou falando, né? Sobre ser avó. E Stephanie hoje ela é a nossa dentista e namora o Vitor. Letícia e Eduardo são engenheiros agrônomos. E Stephanie é dentista e namora o Vitor também, que ele terminou sexta-feira o curso, a faculdade dele de medicina. Então eu quero dizer só de início para vocês, se vocês têm dúvida do ID do Senhor, não tenha, porque Deus ele faz muito mais do que pedimos ou do que imaginamos, porque hoje nossas filhas são formadas, hoje nossas filhas têm o seu trabalho e nós louvamos a Deus. Eu creio sim, eu tenho essa certeza de que o que temos e o que somos foi porque o Senhor nos abençoou. Não porque nós merecemos e não porque nós somos dignos de honra, de jeito nenhum. Mas é porque o Senhor, Ele gosta de fazer isso em nossas vidas. Ele é o autor e consumador das nossas vidas. E louvamos a Deus por isso. Queridos, eu quero dizer a vocês que quando nós somos chamados para ir a uma igreja, para fazer uma plantação de igreja, nós, na verdade, pensamos que algo vai ter ali para nós começarmos, para darmos início ao que vamos fazer. Mas eu quero dizer para você que quando nós chegamos na cidade de Cajobi, nós não tínhamos nada. Nós chegamos ali e falaram assim, quando o pastor Marcelo foi para Transpaulista, né, que houve lá a primeira Transpaulista na cidade de São Paulo, junto à Junta de Missões Nacionais. Eu quero dizer para vocês que falaram assim para ele, você vai para uma cidade onde não tem igreja batista, onde não tem lugar para você ficar, e você vai, né? É claro, tinha sim família para recebê-lo ali, uma família para recebê-lo, mas eram 15 pessoas naquela época e nós precisávamos de um espaço maior. Quando chegamos ali na cidade, a religiosidade e o espiritismo ali é muito grande, é muito alto o índice. Então nós cristãos chegando ali na cidade com aquela camiseta amarela, que eu creio que vocês também conhecem, a Jesus Transforma, então ela chama atenção onde você passa. E ali na cidade, quando começaram a perceber o nosso movimento, o que nós fazemos ali, Cajobi, queridos, tem 10 mil habitantes ali na cidade. E ali no norte de São Paulo existe o vazio dos batistas. É isso mesmo, tem muitos municípios ali que não tem a presença batista, não tem igreja batista. Muitos municípios ali. E Deus tem falado sempre ao nosso coração de avançarmos, de levarmos a palavra de Deus, de plantarmos igreja nesses municípios. Mas imagina só, a dificuldade que nós temos para estar plantando uma igreja com 10 mil habitantes, imagina como não tem sido as outras plantações. Hoje nós já temos 3 plantações de igreja e 4 revitalização de igreja ali nos arredores. Nós temos isso. E hoje nós estamos com uma revitalização e uma plantação em andamento. Quando chegamos na cidade, o padre na cidade, a igreja católica domina, né? Vocês podem ver quando vocês chegam numa cidade pequena, o que tem lá no centro da cidade é uma igreja católica. E o padre, na época, ele não gostava muito da gente, eu não sei porquê, né? Mas ele não curtia muito a gente. E ele começou a dizer aos fiéis que para eles tomarem cuidado com os amarelinhos. Então era assim que nós éramos chamados. Os amarelinhos, tomem cuidado com eles. E foi muito difícil a evangelização ali. Foi muito difícil estarmos entrando nas casas. Nós íamos passando, o pessoal fica tudo na fora. Lá é uma cidade muito quente, né? Então as pessoas ficam na rua e quando a gente ia passando, as pessoas entravam para dentro de casa. Né? Então a gente tinha essa dificuldade, mas nós oramos, nós clamamos ao Senhor e Deus foi abrindo portas, né? As pessoas ali têm dificuldade com missionários por conta de lá no passado, né? Ou de algumas denominações enviarem missionários para a cidade, ficam por 6 meses e logo sai o missionário de lá. Então eles não têm confiança
quando fala missionário, eles vão embora. Eles vão ficar aqui, a gente ama eles e daqui a pouco eles vão embora e não ajuda a gente em nada. Esse era o pensamento deles. Mas aí nós precisávamos de um lugar também ali para trabalhar. O pastor Marcelo estava numa padaria, uma única padaria que na época, há 12 anos atrás, tinha uma única padaria na cidade. E aí ele estava conversando com o dono da padaria. E tinha um senhor do lado dele tomando café, bem altão. Se vocês prestarem atenção, o pastor Marcelo é mais ou menos da minha altura, né? E aí tinha um senhor, um empresário muito alto lá, bem grandão. E eles conversando lá, e o pastor Marcelo sabia desse empresário, mas não sabia que ele estaria naquela padaria tomando café. Então ele comentando, ele falou assim, me falaram para eu falar com um empresário e falou o nome dele. Esse homem se levanta e fala, o que você quer comigo? Aí ele falou assim, eu viajei a 500 quilômetros, mais de 500 quilômetros para dizer que Jesus te ama. Aí aquele homem já ficou espantado. Aí ele falou assim, eu já conheço Jesus, mas eu estou afastado de Jesus. Ele falou, então eu vim para que você volte a ter um amor com o Senhor. Volte para você, eu estou aqui para você ter um reconciliamento, essa palavra, com o Senhor. E aí aquele homem naquela padaria, para a glória de Deus, se reconciliou ao Senhor. Aquele homem enorme ali se emocionou e ali ele se reconciliou com Deus. Ele falou, eu estava te ouvindo e eu acho que eu tenho o que você precisa. E então, aquele homem falou, o pastor Marcelo falou assim, eu preciso de um espaço onde a gente possa tomar banho, onde a gente possa fazer estudo bíblico, enfim, ele deu esse lugarzinho para nós, esse pequeno salãozinho para nós. Ali naquelas portas para trás, tem mais espaço, é muito grande aquele local. Ali era um depósito de material de construção. Então tinha muita coisa, já fazia mais de 8 anos que não utilizava aquele espaço. Eles foram, limparam, ajeitaram e nós começamos a fazer um trabalho ali. Só que nós precisávamos de cadeira. E aí, enquanto nós estávamos fazendo ali o evangelismo nas ruas, o trabalho, né, nas casas, o pastor Marcelo fazia mais a parte de logística naquele momento. E ele foi atrás de cadeira. E onde ele foi pedir cadeira? Na igreja católica. Ele foi lá pedir para o padre. E o padre falou um monte de coisa para ele, enfim. E no final de tudo tinha uma fleira lá perto. Aí ele, pastor, saindo, né, da igreja, ela falou assim, pastor, a gente tem um depósito ali embaixo, tem umas cadeiras tão velhas, tão sujas, mas vai servir para o senhor. Aí o pastor Marcelo foi lá. E ele carregou 50 cadeiras. De lá, a cidade é pequena, gente, mas tudo lá se torna longe, porque você anda muito, né? Você anda muito. E pastor Marcelo carregou 50 cadeiras para esse salão. Chegando lá à noite, as irmãs, tudo lá reunidas, chegou e falou assim, pastor Marcelo, como é isso? Aqui na cidade tem mais bar do que gente. Em cada esquina tem um bar, gente. Né? Por isso que o índice de alcoolismo lá é muito alto. E aí falou assim, o senhor me traz essas cadeiras de cerveja? O pessoal vai entrar, pastor, e vai sentar, vai ficar com vontade de beber, porque aqui é muito quente, não vai prestar atenção no culto. Aí o pastor Marcelo falou assim, meus irmãos, isso não vai acontecer. Mas se alguém perguntar, a irmã fala que Jesus vai descer redondo na vida de cada um. E ali aquelas irmãs deram risada, elas se divertiram naquele momento, mas eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que nós precisamos estar sempre com os nossos olhos abertos, porque se nós, aquele momento, o pastor ouvisse a voz daquela mulher, das duas uma, ou ele ia mandar colocar um monte de papel sulfite ali atrás, ou ele ia devolver as cadeiras, ia ficar desanimado, ou seja, o nosso trabalho é para avançar. Não é para a gente retroceder. É por isso que eu gosto de dizer, porque vai vir sim aquelas pessoas que vai dizer, não vai dar certo. Olha, não vai conseguir. E o nosso trabalho ali continuou, queridos. Nossos jovens e crianças ali na cidade, as famílias, o nosso ramo de atividade ali é colher laranja ou corte de cana.
Então as pessoas acordam 3:30 da manhã, fazem almoço para ir para a roça, almoça às 7:30 da manhã para começar a trabalhar e ficam até às 6 horas da tarde para depois voltar para casa. As crianças ficam num local chamado projeto, onde ali a cidade dá esse local para as crianças ficarem na parte da manhã ou da tarde e no outro meio período ir para a escola. Deus tem nos abençoado para todos os anos no período do mês de julho, de férias, onde não tem professores, os professores estão na época de férias, eles nos chamam para fazer um trabalho com aquelas crianças naquele projeto. Então nós trabalhamos ali. E esse empresário que emprestou esse local, ele começou a perceber que o nosso trabalho ali não era em vão. Ele começou a prestar atenção ali na cidade, que nós estávamos avançando, que pessoas estavam sendo trabalhadas, transformadas para a glória de Deus. Jovens que estavam em estado depressivos, vivendo uma novidade de vida naquele lugar. Jovens que já faziam mais de 10 anos que não falavam com seus familiares. Um jovem especial, ele veio falar conosco, nós começamos a trabalhar com ele, começamos ali a falar do amor de Jesus para a vida dele, e ele aprendeu o que era o perdão. No dia do seu batismo, ele se batizou e ele foi na cidade que é bem próxima de Cajobi e foi pedir perdão para o pai dele. E eles se reconciliaram, ou seja, Deus ali trabalhando também nas famílias. E aquele empresário ficou sabendo disso. Aquele empresário andava por ali e ele não era da nossa denominação. Ele voltou para a denominação dele, não tem problema. Deus resgatou a vida dele, mas o Senhor usava a vida dele, sabe por quê? Ele foi um dia lá e falou para o pastor Marcelo: pastor, esse espaço não está pequeno não está ruim para o senhor, porque aí gente, a gente dormia e a gente fazia os cultos, a gente fazia tudo ali, nesse espaçozinho aí, e ele sabia disso. Então ele falou: pastor, o senhor não quer mudar? O senhor não quer todo esse galpão aqui, ó? Tá vendo onde está escrito Conexão Primeira em Cajobi, Igreja Batista? Ele nos deu esse espaço. Ele virou assim e falou: pastor, o senhor quer? Ele falou: quero. Eu não sei quanto de gente eu vou precisar para pôr aí, para encher essa igreja, né? Esse local, mas eu quero. E o pastor Marcelo: só que eu não tenho 1 centavo para te pagar aluguel. Falou: pastor, isso daí tá parado. Pode usar quanto o senhor quer. E ali, gente, cidade pequena, quando você chega, hoje não mais, mas acontece, não mais assim, né? Nós temos o nosso trabalho ali, todo ano nós fazemos pelo menos um impacto bem grande ali na cidade. E ali, ao espaço da igreja. E Deus também nos abençoou com cadeira, já não era mais amarela, né? E aí Deus, porque sabe o que eu falo para vocês? Quando você anda na presença do Senhor, um versículo que vai resumir isso que eu estou falando para vocês nesse momento, é quando diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. E aí a gente pode colocar no nosso coração, porque todas as coisas, a Bíblia não diz algumas coisas, não é, pastor? Ele fala assim: todas as coisas vos serão acrescentadas. E o Deus, ele tem feito isso na cidade de Cajobi, porque o nosso desejo ali não é templo, não é nada material, é pessoas. Nós sempre fomos buscar pessoas, porque se nós não tivéssemos esse espaço, seria nas casas, seria da forma que nós aprendemos como deve ser. Mas o Senhor ali nos abençoou, o Senhor ali nos deu esse espaço ali na cidade. Só que ali, gente, eu estou aqui no meu celular porque eu estou acompanhando junto com vocês. Só que ali na cidade, quando nós chegamos, o serviço é muito difícil você encontrar pessoas que querem acrescentar. Stephanie e Letícia, na época, vocês já ouviram falar que filho de pastor, pastorzinho? Filho de missionário é missionáriozinho? É mentira. Não é verdade isso. Infelizmente, eu gostaria que fosse. Não é. Mas enquanto eles estão debaixo das nossas condições de comando para a glória de Deus, eles vão ajudar, né? Letícia e Stephanie naquela época tinham 11 anos de idade.
Então elas se divertiam ajudando a gente, trabalhando com a gente. Stephanie começou a tocar violão, aprendeu violão, Letícia teclado, e aí a gente já tinha um grupo de louvor. Eu, Letícia e Stephanie. E aí pronto, tínhamos um grupo de louvor ali para adorar o Senhor. Nesse daí elas estavam fazendo uma dança. Tinha mais 2 jovens ali, porque jovem chama jovem, criança chama criança, criança chama adultos também, né? A gente sabe disso. Esses são alguns jovens que nós batizamos há pouco tempo, para a glória de Deus. Uns já foram para a faculdade, outros já estão ali trabalhando também, mas tudo com Deus transformando as suas vidas. Ali está o jovem também que eu te falei sobre há 10 anos que não conversava mais com seu pai. Jovens que se cortavam, depressão, e Deus também restaurou a vida deles para a glória de Deus. Só que o que aconteceu, queridos? Ali na cidade, se você faz coisa boa, todo mundo fica sabendo. Mas se você faz alguma coisa ruim, todo mundo fica sabendo também. Só que o evangelizar, o falar do amor de Deus para algumas pessoas não são coisas boas. Então eu recebia, até de membro lá da igreja que participava do nosso culto, uma irmã me ligava. Ela me ligava e falava assim: Meire, fulana de tal falou isso de você. E aí passava Meire, fulano, e ligava para mim, gente. E eu comecei a orar pedindo a Deus: Deus, eu não quero mais ouvir isso. Eu estou trabalhando para o Senhor. É difícil, é complicado. Mas não é impossível quando você se coloca diante do Senhor, da presença de Deus. E então um dia a ligação foi diferente. Meire, filho de fulana, está com uma doença no cérebro e precisa fazer uma cirurgia. Vamos colocar, você pode pedir para a igreja orar? Eu falei, posso. E eu vou estar orando aqui como família também. Começamos a orar por esse jovem. Deus foi abrindo as portas para a glória do seu nome. E ali esse jovem pôde ir para São Paulo, no Hospital das Clínicas, fazer a cirurgia. E ele voltou. Fez a cirurgia, ficou bem e voltou. Só que esse jovem, depois que voltou da cirurgia, quando ligaram para mim novamente, falaram assim: Meire, você pode ir na casa de fulana para orar pelo filho dela, porque fazem 11 dias que ele não dorme. 11 dias que ele não dorme. Eu falei, e os remédios? Falaram que o remédio ia fazer efeito, mas ele já está tomando há todo esse tempo e não resolve. Você não pode ir na casa dela? Eu falei, posso. Mas você vai mesmo assim, mesmo diante de tudo aquilo que ela já falou de você? Eu falei, vou. E eu achei estranho ela me perguntar isso. Ou seja, ela não me conhecia. E quando você vai? Eu falei, hoje. Que horas? Eu falei, eram umas 2:30. Eu falei, às 4 horas. Às 4 horas eu vou na casa dela. E foi. Eu e essa moça fomos na casa dela. Para a mãe desse jovem, eu falei do amor de Deus. Eu abri a Bíblia, eu expliquei, eu falei. Mas eu percebi que ela não aceitava. Ela não aceitava. Ela era muito religiosa. Mas aí eu falei, então tudo bem. Eu falei, eu posso orar então pelo seu filho? Vem aqui, vem orar. E ali eu fui orar, um quarto todo escuro, porque aquele jovem não podia abrir os olhos, porque doía a cabeça e ele não conseguia dormir. Então ali naquele momento eu orei. Orei, não fiz nada não fiz oração. Não, gente, orei como eu oro pelas minhas filhas. Pela minha casa eu orei assim, porque é assim que eu tenho que orar, independente de quem seja. E aí eu peguei, orei por ele e fui para casa. Sabe quando você fala assim para Deus, Senhor, ela não aceitou a minha palavra, a tua palavra, e Deus falou, vai em paz. Quando eu cheguei na minha casa eu falei assim, Deus, se o Senhor quiser, eu fico acordada a noite inteira orando por ele. Mas, por favor, faz esse rapaz dormir, em nome de Jesus. Aí foi algo entre eu e Deus. Eu sozinha. E adivinha o que aconteceu? No outro dia eu parecia um panda de tanta olheira.
Mas eu não fiquei sabendo exatamente, rapidamente, sobre o rapaz. Passado 3 dias, vieram me falar que depois que eu saí da casa daquele jovem, ele dormiu, para a glória de Deus, queridos. Ou seja, Deus, ele faz maravilhas através das nossas vidas. E aí, você pagou um preço? Não é pagar preço, porque o preço já foi pago. Porque quando nós ouvimos falar, olha, nós temos nós recebemos a nossa salvação de graça nada. Não foi de graça, não. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Então tudo que eu venho a fazer ainda é muito pouco diante do que Ele fez por nós, amém? Só que, queridos, o que acontece? Você vai fazendo o trabalho do Senhor, aí bateram lá na porta de casa. Pastor, o senhor tem 3 meses para sair deste lugar, que era aquele galpão bonito. Aí passou, no outro dia, o mesmo senhor foi lá, pastor, não era mais o empresário. Aquele galpão foi para leilão, nós não sabíamos de nada, então nós perdemos. Também não tinha nem como oferecer alguma coisa, mas enfim. Ele foi no outro dia e falou assim, pastor, o senhor tem 30 dias. Eu preciso abrir a loja lá, e abrir uma loja lá, rapidamente. Tá bom, onde nós vamos ficar agora? Para onde nós vamos? Vamos abrir a porta de casa, vamos abrir a garagem, a gente faz lá na garagem, não tem problema. Só que, queridos, lembra que eu falei para vocês a questão do espiritismo ali é muito grande? E nós tínhamos amizade com algumas pessoas dessa área aí. Porque são pessoas e carecem do nosso amor, do amor de Cristo, não é verdade? E aí, queridos, o que aconteceu? Um rapaz que era dono do centro espírita, ligou para o pastor Marcelo e falou assim, pastor, eu estou sabendo que o senhor não tem mais lugar para ficar, onde o senhor está? Falou, estou na igreja arrumando as coisas para tirar daqui. Falou, pastor, vem aqui no centro. Não é no centro, o centro da cidade não, gente, é no centro. E aí ele falou assim, ele me ligou e falou, ora, porque o Marcelo pediu, xará do meu esposo, pediu para eu ir lá no centro. Ele falou, então eu vou orar. Aí eu fui orar. Aí ele foi. Ele falou, vou chegar lá, eu vou buzinar. E ele vai sair, a gente conversa, né? Aí ele chegou, buzinou, e o rapaz lá de dentro, pastor, entra aqui. Aí o pastor Marcelo, vamos comigo, Jesus, entra comigo. E entrou. Quando ele chegou lá, já veio uma senhora com uma xícara de café. Toma, pastor, acabei de passar. Aí o pastor falou, Deus, né? Toma aí café comigo. E tomou. Aquela mulher falou, pastor, o senhor sabia que nunca entrou um pastor aqui dentro? E nunca ninguém tomou do meu café aqui dentro? Nenhum pastor? Aí o pastor Marcelo fez assim, desfez assim com a cabeça. Aí logo o rapaz chamou ele e falou, pastor, eu estou sabendo que o senhor não tem um lugar para ficar. Então, o senhor tem agora. Aí o pastor Marcelo olhou para ele e falou, vem aqui fora. Aí foram lá para fora. Tá vendo essas 3 casas? Na mesma calçada. Tá vendo aquele salão? Aquele salão é meu. Ali era uma oficina. E agora eu estou dando para o senhor fazer os cultos ali. Igreja não pode fechar aqui não, pastor. Igreja não pode parar não, pastor. E aí o pastor Marcelo falou assim, olha só. Pastor Marcelo, mas eu não tenho dinheiro para te pagar de aluguel. Ele falou, não faz isso não, pastor. O senhor é meu amigo. Não, o senhor não me deve nada. E pode usar ali quanto o senhor precisar. Ou seja, não era tão grande o espaço. Mas era aconchegante. Um espaço que dava para a gente continuar o trabalho do Senhor ali. Para a glória de Deus. E o Senhor ali foi acrescentando e abençoando. E ali também o Senhor pôde nos dar famílias, pedreiro, até pedreiro. A gente nem sabia que ia precisar de pedreiro um dia. Mas ali o Senhor nos deu famílias, ali que eram servente de pedreiro, e aí ficou ali.
E ali é o que eu te falei para vocês sobre o projeto que nós temos com criança. Porque criança traz a vovó, traz a mamãe, traz o tio, né? Você trabalha com a criança, faz o convitinho, a criança vai apresentar algo, aí eles levam para a mamãe e para o papai para vir assisti-los, né? O meu esposo mesmo, ele é fruto de escola bíblica dominical. Uma irmãzinha que morava na frente da casa dele, pegava ele e levava ele para a escola dominical. Então, ele é fruto de escola dominical, né? E aí, Deus abençoou, queridos, com esse espaço. Só que aí, o pastor Marcelo, ele foi para uma igreja em São Paulo fazer promoção missionária. E ali ele falou da dificuldade que nós tínhamos por conta de buscar as pessoas na fazenda, na cidade próxima para vir para o culto. Então o culto começava às 19, a gente saía de casa às 17, 17h30 para fazer as viagens. Era de 4, 5 viagens buscando pessoal para vir para a igreja. Nós tínhamos essa dificuldade também. E o nosso carro estava assim, detonado, parecia uma carroça mesmo, né, do interior, parecia uma carroça mesmo. E naquele dia, naquela igreja, queridos, Deus enviou um homem ali. Ele foi visitar a mãe dele ali em São Paulo, que estava doente, e ele era batista, e perguntou para a mãe dele: mãe, onde tem uma igreja batista aqui? E esse homem foi nessa igreja, que não era membro, não era nada, era visitante. E ele escutou, ele ouviu falar do que Deus estava fazendo em Cajobi. No outro dia ele liga para a igreja e fala assim: eu quero doar uma Kombi para o projeto de Cajobi. Uma Kombi 69. E aí a gente ficou preocupado, porque Kombi 69, gente, você vai fazer o que com ela? Né? Deve ter muito custo, muito gasto para você recuperar ela, né? Oficina e tudo mais. Eu falei, meu Deus, e para trazer então 500 quilômetros de viagem? Mas eu quero perguntar para vocês, Deus faz alguma coisa pela metade? Não, não faz nada pela metade. Esse homem que nos doou essa Kombi, ele é um colecionador de carros antigos. Essa Kombi tem 94% de original. E o motor dela é de Porsche. Ele tinha acabado de vir da Argentina com essa Kombi. E ele doou para Cajobi. Nós tratamos, o nome dela era Kombi Missionária Cremilda. E nós usávamos muito ela. As crianças não deixavam as outras crianças pôr o pé no banco, né? Sabe aquelas crianças que é pequenininha, que tem que subir toda tarracando? As outras ajudavam. E usamos muito essa Kombi para a glória de Deus. Deus foi generoso conosco. E o pastor Marcelo pensou assim, já fazia 3 anos que nós estávamos naquele salão. Pastor Marcelo perguntou assim: Deus, será que vão nos tirar daqui logo? A gente precisa de um local para ninguém mais nos tirar daqui. E o pastor Marcelo, então, começou a comentar ali na região que nós queríamos ver um terreno. Mas, gente, quem vai comprar terreno sem dinheiro? Né? Como que você vai fazer? É como eu falei, lá a colheita de laranja, para você ganhar R$1, você tem que colher uma caixa de laranja. Uma caixa de laranja lá custa R$1. Para você ter R$100 no dia, você tem que colher 100 caixas de laranja. E como você vai querer uma oferta, um dízimo, alguma coisa assim das pessoas? Então a gente é muito tranquilo lá nessa questão, porque a gente nem tem como ter outras coisas lá. Mas Deus, Ele faz muito mais do que pedimos e imaginamos, não é assim? Esse rapaz que nos emprestou esse salão ficou sabendo da nossa vontade de ter um terreno. Resumindo, ele chegou no pastor do Marcelo e falou assim: olha, eu tenho um terreno que o senhor quer. Aí ele falou assim: o senhor me dá a Kombi e divide mais um tanto, como vocês puderem pagar, e o senhor fica com o terreno. Aí o pastor Marcelo falou: não, você tem o terreno e eu tenho a Kombi. Você me dá o terreno, eu te dou a Kombi. Ele, eu vou pensar. Aí, passados uns dias, ele foi lá e falou: pastor, vamos para o cartório. Eu vou te dar o terreno. E o senhor me dá a Kombi, para a glória de Deus. E, queridos,
Deus assim nos abençoou com um terreno. Aí antes de chegar no terreno, essa igreja é a igreja em Olímpia, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar das águas termais lá em Olímpia, perto de São José do Rio Preto. É um ótimo lugar para vocês passarem como família. E já passa em Cajobi, né? Que é 20 quilômetros lá de Cajobi. E nós estamos revitalizando essa igreja para a glória de Deus. Já fazem mais ou menos uns 9 meses que nós estamos ali revitalizando essa igreja. Essa senhora é uma daquelas senhoras que eu falei para vocês, que sai de 3 horas da manhã e vai para a roça. Só que essa senhora, ela tinha uma dificuldade com o alcoolismo. Ela vinha da roça, em vez dela descer do ônibus rural e ir para casa, ela ia beber. Então ela tinha muita dificuldade com a questão do alcoolismo. Mas Deus assim permitiu que eu conhecesse. Então eu a conheci e comecei a falar do amor de Deus para ela. E ela falava assim para mim quando se encontrava. Ela ia na igreja até bêbada já. Ela ia, eu falava para ela, pode ir. Eu falava que era para ir, que em vez dela estar no bar, mais um bar, para ela estar na igreja. Então toda semana eu ia na casa dela. E ali ela falava assim que não ia conseguir. Eu falava para ela que ela ia conseguir, que Deus ia permitir, era só ela deixar Deus trabalhar isso. E Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, ela foi liberta do vício do cigarro e da bebida alcoólica também, em nome de Jesus. E aí a gente tem o terreno, né? Voltando para o terreno. Ó, eu tô intercalando para vocês entenderem que quando você trabalha para o Senhor, você quer vidas. Gente, não tem como a gente aceitar a Cristo, a gente querer fazer um trabalho para o Senhor, ser plantador de igreja, se a gente não olhar o alvo que são pessoas, não é lugar, não é espaço, não, é pessoas. E Deus vai fazendo sem você imaginar. Porque nada disso veio ao nosso coração. Nada disso nós não imaginávamos. É Deus que vai acrescentando. À medida que a gente vai trabalhando para o Senhor, Ele vai fazendo por nós, né? É público e notório isso em nossas vidas. Aqueles que realmente servem ao Senhor têm percebido isso. E então o pastor Marcelo ficou sabendo, gente, porque quem pode construir sem dinheiro? Nós podemos. Nós podemos. Pastor Marcelo ficou sabendo de uma equipe americana. Já ouviram falar? Uma equipe americana que vem para o Brasil, fica 6 meses aqui no Brasil, fazendo templos, construindo templos. Pastor Marcelo ficou sabendo disso e foi correndo no último templo que eles estavam construindo em Ribeirão Preto. Ali ele conheceu o pastor Tony Gray e a irmã Karen, lá dos Estados Unidos. E eles, antes de ir embora, eles vieram ver nosso terreno. Eles olharam o nosso terreno, eles gostaram ali, caímos na graça, né, deles. E eles falaram, eu vou levar esse projeto para os Estados Unidos. E ali uma igreja, né, dessa forma, cada igreja que eles vão, eles falam do projeto, veio a galera toda da igreja construir a igreja. E fizeram isso, eles foram lá em Cajobi, para a glória de Deus, e construíram essa igreja, queridos. Para a glória de Deus. Hoje, eu falo que só Deus pode tirar a gente dali. Até a graminha Ele nos deu, gente. Sabe aqueles missionários, aqueles irmãos que estavam ali e falavam, o que a gente vai fazer aqui nesse pedaço de terra? Não, manda comprar grama. E saía eu correndo atrás de grama, onde vendia grama para não perder a bênção. E Deus ali nos acrescentou e nos abençoou para a glória de Deus. Sabe por que tudo isso tem acontecido, gente? Por causa de vocês. Porque essa igreja é uma igreja missionária, pastor. Porque vocês estão nos abençoando com suas orações lá em Cajobi, em todo o Brasil. Junta de missões nacionais só tem acontecido porque vocês estão orando. Como o pastor falou, vocês estão segurando a corda desse lado. É vocês que nos sustentam. Quando eu estou passando uma dificuldade em Cajobi, sabe o que eu falo para Deus?
Eu falo, Deus, existe um exército do Senhor orando por nós, ouve a oração deles. Eu só estou contando bênção aqui, vocês, sabe por quê? Porque vocês sabem que a gente passa dificuldade, vocês também passam. Eu vim aqui para falar do que Deus está fazendo através da vida de vocês. As orações de vocês têm chegado no nosso campo. As contribuições de vocês têm chegado no nosso campo. E aí eu quero falar para vocês que Junta de Missões Nacionais não é só Cajobi, não. Junta de Missões Nacionais é nosso Brasil. É o nosso Brasil, e nós temos hoje mais de 900 missionários em todo o território brasileiro. Junta de Missões Nacionais, com essa pandemia, não mandou nenhum missionário embora, não. Pelo contrário, ela quer avançar, ela quer contratar, ela está abrindo radicais. Vocês já ouviram falar dos radicais? Ela está abrindo um radical para a glória de Deus lá em Cajobi. Nós vamos começar um radical. Pela misericórdia de Deus, nós vamos começar um trabalho de radical lá em Cajobi, porque nós entendemos que missões não pode parar. Sabe quando você tem uma dificuldade e não pode contribuir com missões? Sabe o que Missões Nacionais tem feito? Ela continua nos abençoando com a nossa prebenda todos os meses. Todos os meses. Nosso salário, pastor, não chega um dia atrasado. Para a glória de Deus. Junta de Missões Nacionais é uma agência séria, que por conta da vida de vocês, nós temos caminhado e avançado. Temos 43 Cristolândias espalhadas nos estados brasileiros. 43. E sabe qual é a vontade do nosso pastor Fernando Brandão? É de que tenha uma Cristolândia em cada estado brasileiro. Porque nós precisamos. Nós temos lares batista para crianças, para idosos. O nosso trabalho não tem parado, queridos. O nosso trabalho, para a glória de Deus, tem avançado a cada dia. E eu entendo que essa igreja é uma igreja que segura a corda. É uma igreja que nos abençoa como missionários. E eu gostaria, pastor, nós não combinamos nada não. Quem pode me ajudar? Dá uma folhinha dessa para cada um. Talvez você já tenha pego uma folha dessa, que se chama Parceria de Adoção Missionária. Talvez você já tenha um parceiro. Você já tenha adotado um missionário. Mas eu quero pedir para você. Eu tenho caneta aqui também, ó. Porque eu gostaria que você não levasse essa ficha para casa. Sabe por quê? Quando eu levo essa ficha para casa no meio da Bíblia, eu esqueço e depois vira marcador de página, né? A gente usa para marcador de página. Eu gostaria que você, se Deus tocar no seu coração, para que você preencha essa ficha. Essa ficha de adoção missionária, o valor dela mínimo é R$30, ou seja, R$1 por dia. Eu estou aqui já quase há um mês no Rio de Janeiro, eu tenho percebido que uma pizza é mais de R$30. Por aqui. Gente, é cara a pizza aqui, né? Mais de R$30. Ou seja, numa refeição você gasta isso, em um dia. E Missões Nacionais, quando você... Isso daí que você está pegando na mão não é algo entre você e a igreja, não, gente. Não tem nada a ver com o pastor. Isso é entre você e Deus. Caneta. Vê quem precisa, por favor, pode passar. É entre você e Deus. Ou seja, queridos, você vai orar, você vai clamar ao Senhor agora. Porque se Missões Nacionais têm caminhado, é porque tem pessoas que têm se levantado a abençoar missões. E eu gostaria de falar para vocês agora, enquanto vocês estão aí pensando se vão preencher ou não. Se você for preencher, queridos, coloca o máximo de dados que você puder. Endereço, CPF, principalmente seu WhatsApp. Todos os meses você vai receber uma cartinha do meu campo missionário, sabendo informações daquilo que está acontecendo no nosso campo missionário. Você vai estar recebendo uma vez por mês.
Eu vou estar ligando para você para saber se você está recebendo a cartinha, ou seja por e-mail ou pelo correio. Eu vou estar ligando para você perguntando, mas o mais fácil é o WhatsApp, né? Você vai estar recebendo uma mensagem. E eu gostaria de, antes de orar, contar para vocês uma historinha que eu acho muito joia para a questão de nós como missionários. Gente, eu também sou parceira de missões nacionais, eu também adoto. Eu sou adotante, eu adoto pessoas de missões nacionais. Eu não poderia falar isso para vocês se eu não fizesse. Eu não teria propriedade para fazer isso. E 2 jovens, queridos, queriam pegar uma pessoa, um senhor sábio, inteligente. E esse jovem pegou e falou assim: vamos pegar esse pássaro e vamos falar para esse sábio se o pássaro está vivo ou está morto. Então esses 2 jovens ali conversando, falou: se ele disser que o pássaro está morto, a gente abre a mão e o pássaro vai voar. Mas se ele falar que está vivo, a gente aperta o pássaro e ele vai morrer. E ele vai errar, ou seja, ele não é tão sábio assim. E aí esses 2 jovens foram falar com esse sábio. Chegando lá, ele falou assim: sábio, esse pássaro está vivo ou morto? Então esse homem olhou para esses 2 jovens e falou assim: isso depende de você. Se você desejar que esse pássaro esteja vivo, você vai abrir as suas mãos e ele vai voar. Mas se você desejar que esse pássaro esteja morto, você vai fechar as suas mãos e então ele vai morrer. Ou seja, eu gosto muito de lembrar dessa história porque missões está nas minhas mãos. Missões está nas nossas mãos. Se eu acreditar que a minha oferta não vai adiantar de nada, eu vou fechar minhas mãos, aos poucos nós vamos morrer. Mas se você entender que o seu pouco vai fazer toda a diferença no reino de Deus, você assim também vai poder abençoar. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, muito obrigada por esse tempo tão precioso, Pai, da sua palavra, da sua vontade, do seu querer. Ó Deus querido, que o Senhor possa mover corações aqui nessa manhã, Pai. Eu poderia falar, ó Deus amado, a tarde inteira, a manhã inteira, mas eu creio que é só o seu Espírito Santo que pode mover nossas vidas, nosso coração, para que possamos, ó Pai, fazer aquilo que realmente, ó Pai, é preciso e necessário. Abençoe cada um dos teus filhos, abençoe a tua igreja, Senhor, que eles continuem com a visão missionária, continuem, Senhor, olhando para o Senhor, ó Pai, e que muitos, ó Pai, possam ser alcançados através desta igreja. É assim que eu oro no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Mais uma coisinha, caso você fale assim: eu não posso ajudar o ano inteiro, eu só posso ajudar 6 meses. Queridos, faça isso. A nossa oração como missionária é para que depois Deus te abençoe prosperamente, que você continue. Posso só 3 meses. Irmãos, fiquem à vontade. O que não pode é a gente parar, a gente se fechar numa caixinha e achar que o que eu fizer vai ser muito pouco. Ao contrário, o que você fizer será muito bem-vindo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, igreja. Pastor, muito obrigada, viu? Que alegria, minha irmã querida, poder ouvir o testemunho daquilo que Deus tem feito através dos irmãos. Que o Senhor continue usando as mãos de vocês para a honra e glória dele. Nós vamos continuar aqui sustentando e segurando as cordas, viu? Deus abençoe. Daqui a 30 anos, irmãos, daqui a 30 anos, as pessoas não saberão quem foi o pastor Márcio. Daqui a 30 anos, a minha família
deverá saber, a minha filha deve lembrar, e poucos vão saber. O momento de nós fazermos diferença é hoje. O momento de nós investirmos em pessoas é hoje, porque é hoje que nós estamos por aqui. Vamos abraçar aqueles que estão trabalhando. A Igreja Metodista do Jardim Botânico, não, de Botafogo, tem sistematicamente feito uma atividade. A cada ano eles fazem isso. Eles reúnem cerca de 500 crianças ali no Morro Dona Marta, e eles fazem uma atividade com as crianças, e eles sempre pedem ajuda, nós ajudamos, nós sempre ajudamos. E alguém uma vez perguntou para mim, alguém na época da liderança da igreja, não está mais conosco, mas disse: pastor, nós temos tanto o que fazer aqui, por que a gente vai ajudar o pessoal de lá? Simples, porque nós não estamos fazendo e eles estão. Então nós estamos nos unindo àqueles que estão fazendo. É isso, irmãos, é isso. Vamos fazer parte destes projetos de Deus, de Deus. A obra é uma só. Pastor Marcelo e irmã Rosimeire, eles não têm igreja. Eles estão na igreja de Jesus, lá no interior de São Paulo. Sim, exatamente, porque Jesus fala que ele teria uma igreja só. Se é de Cajubi, se é de Botafogo, isso é irrelevante, a igreja de Jesus é uma só, Vamos, irmãos, nos mobilizar, a fim de que enquanto estamos na terra, sejamos usados para abençoar pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos para frente, vamos encerrar o nosso culto, vamos ficar de pé, vamos cantar o hino de missões, e eu espero muito que esta palavra que você recebeu nesta manhã, ela produza frutos no seu coração, e você possa se mobilizar e fazer a sua parte na obra do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar no encerramento do nosso culto. De salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, e ao perdido vida atrás. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico a Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, eu afirmo rejeitar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amor multiplica. Para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. A escravidão me libertou,
multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer fiz Cristo Salvador me libertou. Eu vou amar o que Ele me amou, multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir o pão repartido. Se vou orar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele me amou. Estaremos logo mais, a partir das 19h30, juntos de novo, para podermos prestar o nosso culto ao Senhor. O Deus que sabe das nossas necessidades, o Deus que nos sustenta, que nos mantém, o Deus que cuida de nós. Vamos orar. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. O Senhor que cuida de nós, o Senhor que pretende a salvação de todo aquele que crê. Usa-nos, Senhor, como teus instrumentos, para que possamos, de mãos dadas, fazer esta obra maravilhosa, que o Senhor poderia fazer sozinho, poderia fazer com os anjos, mas optou por nos dar a honra de fazê-la. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar a Tua mensagem. Ajuda-nos de maneira que possamos nos sentir parte, Senhor, parte desta obra, desse todo. E possamos, Senhor, sustentar os nossos missionários com as nossas orações, com as nossas ofertas, com a nossa amizade, com o nosso carinho. Abençoa, Senhor, o pastor Marcelo, sua esposa, a irmã Rosimeire, sua família. Abençoa, Senhor, a igreja. Abençoa, Senhor, as igrejas que estão sendo alcançadas, recuperadas, fortalecidas pela instrumentalidade dos teus servos. Faz florescer aquela obra, para a honra e glória do teu nome. Senhor Deus, amplia a nossa visão, a fim de que entendamos que enquanto estamos neste mundo, temos o privilégio de sermos agentes da tua graça,
Senhor Deus, tira de nós esse espírito de reclamação de tudo e de todos. Que nós possamos, Senhor, dizer amém, porque tudo que vem do Senhor é bom. E possamos, Senhor, fazer a Tua obra. Porque ao final é tudo o que importa. Continua, Senhor, com a Tua igreja. Continua conosco. Leva-nos em paz para os nossos lares. Concede-nos, Senhor, o restante de tarde sob os Teus cuidados. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vocês podem sentar. Aos nossos visitantes, mais uma vez, o nosso carinho, nossa gratidão, porque vocês vieram cultuar a Deus conosco. Que o Senhor possa continuar abençoando vocês. E se o projeto de Deus para o coração de vocês for caminhar conosco, arregace as mangas, porque nós teremos muita coisa para fazer juntos. Que o Senhor a todos abençoe.